Olá, muito boa tarde. Hoje o desafio é habitar de forma saudável o mundo digital. É esse o tema do acampamento da Juventude Operária Católica, que vamos conhecer após os temas da atualidade e também da rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. A Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Isto significa que há quem ajude uma Igreja que sofre, que passa necessidades, que é pobre, mas que também é perseguida. Uma Igreja que está nas periferias, que cuida dos últimos da sociedade, dos que não têm nada, dos que estão sós e abandonados, dos que precisam de um abraço, de carinho, da ternura de Deus. Todos os dias, graças à generosidade dos quase 360 mil benfeitores da Fundação AIS em todo o mundo, incluindo aqui em Portugal, acontece o milagre da multiplicação do amor. Esta é uma história incrível que precisa de conhecer. Querido benefactor. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Os números são fabulosos, mas mais importante do que estes números são o que eles representam, os milagres que escondem cada vez que a Fundação AIS apoia um padre, uma irmã, um catequista, de cada vez que um jovem decide, por exemplo, dar o seu sim para uma vida de entrega aos outros, de cada vez que alguém caminha de braços abertos para junto dos que choram, dos que passam fome, dos que sofrem com as guerras, dos que sofrem por causa das violências deste mundo. Como dizemos tantas vezes, o amor gratuito não tem preço. Isto é a Fundação AIS. Ajude-nos a levarmos mais longe, a mais pessoas, a ternura de Deus. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Está a crescer a experiência comunitária da peregrinação. É a convicção de Alfredo Teixeira, deixada no curso de verão do Santuário de Fátima. Vai já na sua 10ª edição e todos os anos reúne em Fátima algumas dezenas de participantes. Desta vez foram 130 representantes de diversos quadrantes do saber. Nós temos pessoas que são formadas em psicologia, em medicina, em enologia, pessoas formadas em arqueologia, conservação e restauro,
na área da história, obviamente, na área das ciências religiosas, na teologia. Portanto, há uma capacidade de Fátima atrair o olhar de muitas pessoas que se interessam por este episódio histórico que tem mais já de 100 anos e que brota de um lugar que não completamente ignorado há cerca de um século e que atingiu uma escala que é a escala não apenas de uma região nem de um país, mas é uma escala universal, com todas as ramificações que tem à Igreja e ao mundo. Há 10 anos que o Santuário promove esta semana que quer aprofundar o conhecimento em torno do fenómeno de fé que Fátima representa. E que foi uma aposta do Santuário de Fátima em fazer chegar a investigação que fazemos dentro do Departamento de Estudos sobre o fenómeno de Fátima, a partir das fontes que estão no nosso arquivo e noutros arquivos, obviamente, integrando a reflexão e a investigação que fazem os membros deste departamento, mas também solicitando a outros investigadores que inscrevam esta temática nos seus calendários de investigação e, portanto, tragam também o seu olhar, que é um olhar diversificado, porque são de diferentes academias, diferentes unidades de investigação, diferentes universidades, de diferentes áreas, inclusivamente também, para abordarem este fenómeno. Um dos temas em análise foi desta vez a relação dos Papas e Fátima, uma proximidade que se aprofunda desde a ocorrência dos acontecimentos da Cova da Iria. Porém, a interpretação que João Paulo II faz do atentado que sofreu em 1981 relançou a atenção da Igreja em relação a Fátima. Os pastorinhos em 1917 e que não se percebia o que era aquilo e que só se tornou mais evidente quando a irmã Lúcia recebeu a notícia de que o Papa estava entre a vida e a morte naquele dia, e aí percebeu que era isso que eles tinham visto, mas e foi o Ratzinger depois mais tarde que explicou, quando se publicou a mensagem, foi uma força de bem que brota de Fátima desde as aparições que foi capaz de desviar a bala, essa mão materna que desviou a bala, segundo a expressão do próprio Papa João Paulo II, essa mão é sustentada por milhões e milhões de fiéis que, na sua simplicidade, como aos pastorinhos, disseram que sim. E isso salvou a vida do Papa. A divulgação do terceiro segredo lança um novo entendimento da relação da Igreja com Fátima num mundo marcado pela violência. A força de Fátima não está só reduzida ao atentado, uma das coisas era o atentado, mas depois, como o Papa Bento XVI disse a seguir, é uma profecia do sofrimento do Papa e da Igreja, e isso infelizmente continuará sempre, porque a Igreja está no meio do mundo e haverá sempre sofrimentos. Na altura até o Papa Bento XVI, eu creio que a pensar na questão dos abusos, disse, e muitas vezes o ataque ao Papa e à Igreja vem do lado de dentro da Igreja e não de fora. Por isso é profundamente atual, porque apela à conversão e à liberdade de cada um de aderir aos pedidos de Nossa Senhora. Portanto, eu acho que claro que os Papas vêm cá, e depois o Francisco veio cá no centenário para canonizar os pastorinhos, e depois veio cá na JMJ, e esperemos que Leão XIV também venha. A história e o fenómeno de fé que Fátima significa é sempre uma realidade atual e muito próxima da circunstância de cada tempo. Também tem a ver com as circunstâncias mundiais e com o que se passa no mundo e com o perigo da guerra, e infelizmente continua atual, com a necessidade de se consagrar o mundo segundo pediu Nossa Senhora ao seu Imaculado Coração, e as tentativas imensas que os vários Papas fizeram para conseguir a paz no mundo e o fim da guerra, e como isso também deriva da liberdade de cada um, e isso é um percurso fascinante e que até culminou, diria, no pontificado do Papa Francisco, quando ele, no dia 25 de março do ano 2022, renovou a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Destino de peregrinação desde as primeiras aparições, a Cova da Iria tem sido sempre um indicador social e histórico da forma como as gerações integram a fé. Alfredo Teixeira, que também participou neste curso de verão, destaca a capacidade de adaptação que Fátima foi evidenciando perante as culturas de peregrinação ao longo do século XX. Diríamos que Fátima dialoga, por um lado, com algumas tradições populares ligadas à romaria, à promessa, esta prática
da intercessão e da dádiva que envolve não só a relação dos crentes com Deus, mas também com figuras tutelares como os santos, e neste caso Maria. Mas de facto, em todo o caso, essa peregrinação foi conhecendo rostos diferentes ao longo da história, e talvez a marca mais importante seja essa plasticidade, essa capacidade de Fátima ir respondendo aos diferentes, enfim, no fundo, às diferentes expectativas de peregrinos, mas também aos diferentes modos como o peregrino desenvolve a sua experiência de peregrinação. Para este investigador, os últimos tempos têm revelado o emergir de uma nova tendência de viver o ato de peregrinar. Eu diria que tem crescido as formas talvez mais comunitárias de peregrinação, mais grupais, onde essa experiência de caminho é vivida também no quadro de uma forte comunhão com um grupo. E isso tem sido um traço que se tem distinguido nos últimos tempos. Um curso que é também um contributo para que se possa amadurecer na fé e na leitura cristã de Fátima e da realidade humana. Para nós foi uma surpresa inicial, quando iniciámos esta iniciativa dos cursos de verão, a grande adesão que teve. E porquê? Porque esta não era uma atividade indiferenciada, esta era uma atividade que se pretendia, ou que pretendia apresentar leituras pluridisciplinares de Fátima, sobretudo para quem tem interesse em aprofundar a mensagem, para investigadores, portanto, com um horizonte muito específico. A verdade é que a receptividade foi grande, desde o primeiro momento, e é isso que justifica a longevidade já de uma 10ª edição. Esta 10ª edição tem esta particularidade de tentar fazer um pouco a síntese de Fátima, na sua história, na sua mensagem, nos seus diversos aspectos. Será sempre um esforço de síntese inacabado, incompleto, sempre um esforço de síntese que visa olhar mais longe. Eu estou convencido que também esta adesão numerosa da 10ª edição nos diz que temos de continuar com esta iniciativa e continuar com este aprofundamento de Fátima e do estudo de Fátima. Haver sistematicamente cursos que aprofundem as várias facetas da mensagem, da reação a nível dos desafios mundiais, a reação dos papas e não só, e até dos próprios atitudes de santidade dos pastorinhos, tudo isso são vertentes que ajudam a crescer na fé, portanto acho muito positivo. O Santuário vai mais longe e quer com este curso possibilitar um espaço livre de pensamento e de conhecimento em torno de uma realidade incontornável no plano da fé, mas também da análise social e política. Nós sabemos que este fenómeno é um fenómeno que interessa a milhares e milhares e milhares de pessoas, não apenas na atualidade, mas logo à nascença, logo em 1917. E aquilo que pretendemos é perceber quais são as intenções dessas pessoas, como é que elas se sentem, o fenómeno da peregrinação, mas também o fenómeno que coloca Fátima entre as aparições mais políticas que a Igreja reconhece, o fenómeno de um santuário que se constrói com os cuidados da arte e como é que isso influencia a forma de pensar. Ora, estes formandos vão levar daqui ferramentas que os ajudam a perceber o que é Fátima, também a partir do estudo, a partir da investigação. No futuro, espera-se que uma parte significativa das reflexões destas 10 edições possa ser condensada numa publicação sobre a fenomenologia das aparições. Nós temos tido o contributo de muito investigadores de grande qualidade que fizeram já esse trabalho, um trabalho sobre Fátima, um trabalho de averiguação e investigação e que nós queremos valorizar, isto é, desejamos fundamentalmente que não se perca. Recordo que no programa do dia de ontem estava previsto, por exemplo, a publicação de um livro sobre precisamente a forma como Fátima tem um impacto na literatura nacional. Também isso cresceu, também aquilo que é o conteúdo desse livro cresceu em edições anteriores deste curso de verão. E, portanto, é apenas um exemplo deste trabalho que se vai fazendo, que é particularmente importante para o santuário, tudo o que seja investigação sobre o fenómeno Fátima, a sua história, a sua mensagem, os seus diversos aspectos, nos enriquece e enriquece o conhecimento deste fenómeno. Atendendo a esta intenção, a temática este ano, em reflexão, foi precisamente que capítulos para a história de Fátima, a gênese de uma publicação.
É já na próxima sexta-feira que a Juventude Operária Católica inicia o seu acampamento nacional. Dele vamos conversar com o nosso convidado, o Pedro Esteves, é o Presidente Nacional da Juventude Operária Católica. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Então, desde já, costumam organizar este acampamento nacional. Por que é que decidem organizar uma atividade com estas características, aproveitando o verão, obviamente, mas o que é que pretendem com este acampamento? Desde já, obrigado pelo convite também para podermos estar aqui a apresentar a nossa atividade. Nós costumamos organizar este acampamento com alguma regularidade, depende sempre um bocadinho da regularidade que os próprios jovens do movimento queiram, ou seja, o objetivo principal também é responder a essas necessidades que os jovens sentem. Pode acontecer, nós organizamos em triénios, pode acontecer a gente querer todos os anos ter um acampamento, como só 3 em 3 anos, vai sempre depender dessa necessidade. Como estamos numa fase de expansão do movimento, ter uma atividade assim mais aberta, um pouco mais, vou dizer, leve, é sempre uma boa atividade, até como primeira atividade e que marca os jovens que venham pela primeira vez. Eu, pessoalmente, o meu primeiro acampamento foi também marcante para toda a minha caminhada na JOC. Pronto. Desta vez é até um tema particularmente, digamos, urgente, dado o mundo que habitamos, não é? Com as características que nos marcam a vida do dia-a-dia. Sim, novamente, assim como tudo o que acontece na JOC foi uma realidade, ou seja, nem é bem um tema, uma realidade, foi uma realidade escolhida pelos próprios jovens do movimento, que os jovens sentiram necessário ser trabalhada, e ainda por cima cada vez mais num ambiente online que promove e que naturaliza o discurso de ódio e esse tipo de coisas, cada vez é mais necessário. Não vamos abordar só o tema levemente, só naquela coisa de passo muito tempo ao telemóvel, se calhar convém reduzir. Não, vamos tentar abordar esta realidade de forma mais profunda, ou seja, de que forma é que as redes sociais também, claro que o tempo, quero dizer, do screen time que temos é importante, mas também de que forma é que a nossa vida digital afeta a nossa forma de consumo, de que forma até que nós somos às vezes uma corrente para esse discurso de ódio e para essa propagação de ódio, às vezes até inconscientemente que somos. E a própria vida digital hoje condiciona e caracteriza o próprio mundo do trabalho, não é? Sim, até porque cada vez mais, até por exemplo, temos pessoas que trabalham de forma informal, por exemplo, temos a questão dos influencers, que depois toda essa questão, o trabalho deles é influenciar-nos digitalmente, ou seja, que vão afetar novamente as nossas formas de consumo, por exemplo, ou pessoas que trabalham online, que também é toda uma questão sempre muito, vou dizer, pantanosa em termos de leis laborais. Vai-se diluindo a relação laboral, não é? À medida que se trabalha, hoje há muitas plataformas em que as pessoas trabalham também, potenciadas por esta possibilidade do digital, mas depois esta relação laboral dilui-se, a questão dos direitos, a questão do reclamar, do reivindicar algo, não se sabe bem para onde nem para quê. Exato, existe também toda uma, por parte, neste caso, mais do patronato, de tirar responsabilidades deles mesmos, quase como, por exemplo, quem é que paga a internet para estar a trabalhar em casa? Se estamos a trabalhar, se calhar eu, se estiver a trabalhar numa empresa, não vou pagar a internet da empresa, né, para trabalhar lá. Nem Ou eletricidade. seja, nem eletricidade, nem nessas questões todas. E depois toda a questão também da questão do horário de trabalho, ou seja, quando é que estamos a trabalhar, quando é que não estamos. Há toda essa questão... O direito a desligar, o direito não é? a desligar do trabalho, exatamente. Ainda por cima, neste âmbito digital, o ligar e desligar Não é fácil. mais... Sim, e fica mais semelhante aos computadores também, que nós... Hoje carregamos o escritório quase no bolso de trás das calças, não é? Do Sim, telemóvel, no telemóvel. permite-nos... E neste acampamento contam com a visita de alguns especialistas que vão abordar alguma temática, ou como é que se processa ali o dia-a-dia? É assim, nós, às vezes, se acharmos por bem, podemos convidar, neste caso até nem trabalhamos isso, não vamos trabalhar assim, vamos trabalhar mais à base, por exemplo, notícias, reportagens, para depois também os jovens poderem fazer a sua própria reflexão, que é por aí que passa a nossa reflexão, pela revisão de vida, ou ver, julgar e agir, ou seja, no ver nós vamos analisar a realidade, tentar analisar o mais a fundo possível, não é? Isso era aquilo que já tínhamos vindo a falar,
Depois, na etapa do julgar, tentamos um olhar à luz do Evangelho, mas também é aqui um bocadinho de pistas de ação, ou seja, pode responder à questão o que é que Jesus faria neste caso. E depois partimos para o agir, que são compromissos concretos, ou seja, não é compromissos a dizer vou mudar o mundo, porque depois ninguém sabe muito bem se a gente mudou o mundo, mas pode ser mesmo um compromisso, por exemplo, vou reduzir o meu screen time. Isso pode ser um compromisso, porque é uma coisa que no fim podemos avaliar, tipo, ok, reduzi, não reduzi, pronto. Já é um princípio. Falava-me há pouco que a JOC também está numa fase de expansão, estão mobilizados também em cativar mais jovens para... E desenvolver neles esta sensibilidade pelos seus direitos no mundo laboral, em fazerem parte da vossa associação. Que trabalho vão fazendo também, para além deste acampamento, no sentido de cativar mais jovens para a vossa organização? Sim, nós temos 2 tipos mais ou menos de expansão, que acaba por ser a parte mais em âmbito nacional, ou seja, eu como presidente e os meus colegas de secretariado, o tesoureiro e a secretária, temos este especialmente onde não há JOC organizada, por exemplo, sei lá, à Guarda, um sítio assim onde não há JOC, onde atualmente não há JOC. E depois também há o trabalho mais diocesano, ou seja, por exemplo, eu sou de Aveiro, o meu grupo é de Aveiro, o meu colega o tesoureiro é do Porto, tentamos fazer esse trabalho mais local onde estamos, ou seja, nacionalmente organizamos, não é? E diocessanamente organizamos diocessanamente. E tentamos sempre, o objetivo é sempre também fazer pequenas atividades para o pessoal entrar e começar a se envolver. Também é normal que uma pessoa que conheça a JOC a primeira vez não vá logo ter a mesma profundidade de reflexão, ou até pode ser sempre mais complicado, porque é um caminho, a revisão de vida é um caminho que se vai descobrindo, ou seja... É algo que surge também no trabalho de comunidade e de pertença à vida cristã. Sim, esse é o objetivo, é ser militante na vida. Claro. Não temos mais tempo, mas nós na Agência Eclésia também continuaremos atentos e a acompanhar também este acampamento nacional e a tudo aquilo que a JOC for fazendo e acompanhando também esta presença de igreja no mundo do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, eu. Foi o programa Eclésia. Lembro que, mais logo, alguns minutos após a meia-noite, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.